Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Bengala Verde no Ar, um episódio super interessante dessa segunda temporada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Cecília Vasconcelos, psicóloga e diretora do Bengala Verde Brasil. Estou aqui com os convidados José Alexandre e Luiz Felipe. Por favor, pessoal, deem um oi aí para o pessoal. Oi, olá, tudo bem? Boa, muito obrigada. Hoje a gente vai falar de um ponto-chave para a cultura brasileira, que é o samba, e como o samba pode se relacionar à deficiência. Será que o samba é acessível? Será que dá para participar do carnaval tendo uma deficiência visual? Esse é o tema que vocês vão descobrir hoje. Bom, primeiro eu vou contar o que é o Bengala Verde para vocês. Bengala Verde é uma associação sem fins lucrativos com dois objetivos principais. O primeiro, conscientizar a população sobre a deficiência visual, principalmente a baixa visão. Então, o que é a baixa visão? O que significa ter uma bengala verde? Além disso, nosso outro lema e objetivo é melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência visual por meio de reabilitação. Se você tem interesse em saber sobre os nossos trabalhos, por favor, entre no nosso site Bengala Verde e também no nosso Instagram Bengala Verde. Esse episódio está sendo patrocinado pela Roche. Obrigada, Roche, por essa oportunidade. Se você está assistindo a gente aí de casa, por favor, comentem, compartilhem, sigam o nosso canal e acionem as notificações para saberem quando a gente está com um episódio novo. Bom, hoje eu estou aqui para falar de samba com Luiz Felipe e José Alexandre. Aqui eu estou sentada no estúdio com uma blusa do Bengala Verde, que é verde, com escrito em branco, em Bengala Verde. O olhinho, que é o nosso símbolo, com uma bengalinha no meio. Atrás de mim tem um vidro esfumaçado com umas plantas. O cenário está no tom de verde. A gente tem um cenário todo almofadado, meio triangular. E do outro lado tem uma parede cinza, que eu não confesso que eu não sei se está aparecendo. Tem uma mesa aqui, tom de carvalho claro, na minha frente, onde eu estou apoiando meus braços. E tem também a TV, onde está aparecendo o José Alexandre e o Luiz Felipe. Bom, mas vamos então ao nosso assunto do dia, que é o samba e a deficiência visual. Bem diferente esse tema, nunca conversamos sobre isso. Acho que vai trazer musicalidade aí para todo mundo que está assistindo. Bom, José, vamos começar com você. Se você quiser se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho sobre a sua história. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é José Alexandre, trabalhei durante muitos anos na área da educação, tenho 53 anos, tive glaucoma severo, por isso hoje tenho baixa visão e participei do carnaval tocando caixa na bateria, da Escola de Samba Independente, aqui em São Paulo. Maravilha, obrigada, José. E você, Luiz? Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe, eu tenho 23 anos, eu trabalho na área da saúde, sou filho do José Alexandre, sou caixeiro, e hoje eu desfilo junto com ele na escola de samba, mas não tocando, e sim na condução dele na avenida. Eu sou uma pessoa negra, de pele clara, tenho 1,77 m, barba grisalha. Estou vestindo uma jaqueta azul escura e uma camisa polo branca por baixo. Estou na cadeira de escritório e atrás de mim tem uma parede branca e uma parede com um tijolinho de vidros. Eu sou um homem negro, de cabelo cortado dos lados, né? Eu tenho 1,67 m, eu tô no meu quarto, numa parede com fundo branca, tô usando uma camiseta marrom. Maravilha, muito obrigada. Bom, então vocês estão aqui para falar sobre o samba. Eu queria saber como o samba entrou na vida de vocês. No caso, o samba entrou na minha vida. Eu era pequeno, o meu pai ele desfilava em algumas escolas de samba, né? E em 2017, eu peguei e resolvi ir assistir no AMB o desfile das campeãs, onde eu levei o Luiz Felipe. Ele era bem pequeno. E dali em diante, nós ingressamos nas escolas de samba, aqui de São Paulo. Entendi. E conta para o pessoal, Alexandre, o que é a caixa, porque muita gente que assiste não sabe o que é.
A caixa é um instrumento, que sustenta a bateria, né? Ela, desde o início do ensaio ou do desfile, ela é o instrumento que mais toca ali dentro de uma bateria. Tá, entendi. E todas as escolas de samba você toca do mesmo jeito ou é diferente de Tem, escola para escola? tem algumas escolas de samba que a levada é diferente uma da outra. Existe a levada rufada, tem a levada partido alto, então às vezes tem uma para outra, outra. Maravilha. E em que escolas vocês já tocaram? Na Cisal de Paulistana, na Independente Tricolor, aqui de São Paulo. Legal. Luiz, quer contar um pouquinho também da sua experiência? Antes de conduzir teu pai, você tocava, né? Como é que era isso? Isso, eu era caixeiro, né? Eu comecei ali em 2017, fui assistir a primeira desfile das campeãs. E a X9 Paulistana foi a escola que eu iniciei, no caso. Entrei para a escolinha de bateria com o mestre Fábio e o mestre Quito, né, com seus diretores, fiz a escolinha durante o tempo necessário. Aí eu subi para a bateria, meu primeiro ano de desfile, que foi com instrumento de caixa mesmo, foi no ano de 2018, né, na bateria, foi o meu primeiro ano de desfile pela X9 Paulistana. E aí eu permaneci na X9 um tempo, aí depois veio a Independente Tricolor. A gente tinha alguns amigos em comum com o mestre Fábio, né? Com o mestre Clement, na época que era o mestre de bateria da Independente. A gente começou a frequentar a Independente Tricolor também. Fizemos desfiles na Independente, fiz junto com o meu pai também. No ano a partir de 2019, né? Foi quando ele iniciou o desfile dele tocando caixa. Eu comecei primeiro. Eu aprendi primeiro, ele desfilou em alas da escola, e depois eu fui para a bateria, e depois ele começou a escolinha também, e foi desfilar junto comigo na Independente Tricolor também. Interessantíssimo. Agora, só vocês dois na família tocam ou tem mais gente da família que toca também? Não, só nós dois mesmo. Tá, entendi. E aí, só para eu entender a linha do tempo mesmo, Alexandre. Você entrou para tocar, você enxergava totalmente. Enxergava normalmente. E aí, como que você se tornou uma pessoa com baixa visão? O meu glaucoma foi detectado em 2011 e ia fazer acompanhamento enxergando normalmente. Em 2018, eu precisei fazer uma cirurgia no olho direito, referente ao glaucoma. Fiz 3 cirurgias seguidas e acabei perdendo a visão do olho direito. Eu permaneci só com o olho esquerdo, trabalhando, dirigindo, levando a vida normalmente. E em 2021, em uma certa noite, eu peguei, fui dormir e eu acordei com a visão parecendo que estava dentro de uma neblina. Continuei fazendo acompanhamento, mas o glaucoma vinha se agravando e fiz vários procedimentos cirúrgicos, não resolveu o problema da visão. Mas o meu problema poderia ter sido evitado também, a baixa visão, se tivesse sido detectado um problema que teve em 2018, isso, em 2018. Porque eu fazia acompanhamento no hospital, o olho estava sempre inflamado com a uveites, que no caso o oftalmo não detectava de onde vinha essa inflamação. Passei em vários profissionais de saúde e não foi detectado. Fiz um exame chamado PPD, que ele detecta se você já teve contato com alguma pessoa que teve tuberculose, né? E esse exame, na época, o oftalmo falou para mim que foi normal, né, o resultado dele. Quando, em 2021, a minha visão ficou dessa forma, que eu atualmente enxergo em torno de uns 10%, o profissional que eu comecei a fazer acompanhamento, da uveíte também, e do glaucoma, ele falou para mim, você teria esse exame superior? Eu falei, sim. Levei para ele, ele detectou que aquele exame tinha um resultado alterado para TB ocular. Aí fiz um novo exame, tudo, e foi detectado que realmente eu tive contato, né, com a pessoa com alguém que teve TB, e foi isso que acabou
complicando a minha visão. Porque eu fiz na época raio-x de tórax, não foi detectado nada, só que a minha TB estava nos olhos. E na época, as pessoas que moravam comigo fizeram exames, tudo para verificar, e tudo negativo, porque o TB é transmissível à pulmonar, ao ocular não, né? Então, isso agravou bastante a situação da minha visão. Entendi. Então, é, é, pelo que eu estou entendendo, talvez pudesse ter sido evitada de alguma forma ou o dano poderia ter sido minimizado, é isso? Com certeza. Entendi. A gente está gravando, pessoal aí de casa, esse podcast no Abril Marrom, que é o mês de prevenção, conscientização e combate contra a cegueira. 80% das causas de cegueira podem ser evitadas no mundo. Então, a gente tem um problema grande de saúde ocular no planeta Terra, uma dificuldade de identificar e cuidar do olho, né, das questões oculares antes de que isso se torne aí uma questão de deficiência visual. Vai ao ar esse episódio, ele é gravado, já vai ao ar em maio e não em abril, mas acho que vale a pena comentar, porque o que o Alexandre está contando aí pra gente é a demonstração de como muitas vezes as cegueiras realmente podem ser evitadas, né? E Alexandre, me conta, atualmente você enxerga quanto? Eu enxergo em torno de uns 10%. A qualidade atrapalha muito, eu consigo ler o celular devido ao fundo ser escuro, com as letras brancas, e enxergo em torno disso. Tá, entendi. E como é que foi para você esse processo de aceitar, de se entender como uma pessoa com deficiência visual? Isso foi natural? Demorou um tempo para você entender o que estava acontecendo? Como é que aconteceu? Foi um processo muito complicado, porque eu fui dormir e acordei praticamente com a baixa visão. Até entender tudo, no início você tem aquela esperança que vai melhorar, amanhã melhora, ou depois. Mas com o passar do tempo, você vai verificando que vai fazendo os procedimentos médicos e não vai melhorando, a cabeça fica um pouco bagunçada. Ficou bagunçada, eu comecei a me excluir de tudo, eu tinha vergonha dos amigos, das pessoas, até me encontrar dessa forma, com a visão assim, e chegou um momento que eu cheguei no fundo do poço mesmo, eu pensava só em acabar com a minha vida, tudo, mas a minha família me ajudou muito, a minha mãe, meus irmãos, meus filhos, todos, né, os familiares, né, me ajudaram muito. Aí eu fui fazer tratamento, passar por psicólogo, por psiquiatra, eu não conseguia dormir, tive que pegar e tomar remédios para dormir durante 4 meses, mas isso eu já estava no ano de 2024. 2024 foi quando eu fui buscar tratamento, ajuda, né? E fui Entendi. buscar espiritual também, mas foi muito complicada a aceitação. Então é um longo caminho aí para aceitar, e acho que de novo você está trazendo algo que a gente fala aqui muito para a comunidade de pessoas com baixa visão, que é a importância de cuidar da saúde mental e como que esse processo é único, individual, longo, de entender e se compreender como uma pessoa com baixa visão, pensar nas adaptações necessárias, e como às vezes a gente precisa mesmo de um apoio profissional, isso vai fazer muita diferença na forma com que a gente vai lidar com a situação. Sim. Agora me conta, daí você se tornou uma pessoa com baixa visão, passou por todo esse processo de entendimento disso, e como que você resolveu voltar pro samba? Você achava que o samba não era mais para você? Como é que você foi parar no samba sem enxergar direito? No caso, eu achava que a vida tinha acabado, né? Eu cheguei a desfilar em 2023 e 24 no carnaval, sendo conduzido. Tá? Uma pessoa segurando na minha mão, me ajudando. Desfilei tranquilo. Mas eu queria mesmo voltar para a bateria, era a vontade que eu tinha, porque eu sempre toquei na bateria. Aí fiquei afastado. Em 2025, eu vi que trocou o mestre de bateria da Independente. Era a última escola que eu havia tocado antes de ter o programa Visão.
Eu peguei, sem conhecer o mestre, que é o mestre Igor, eu fiz contato com ele, mandei uma mensagem no Instagram, expliquei a situação, ele falou para mim, vem aqui para a gente conversar. Fui lá em um dia do ensaio, acho que era o segundo ou terceiro ensaio dele, e demorei 5 minutos conversando com ele. Ele me pegou pelo braço, estava tendo ensaio, ele pediu para o diretor entregar o instrumento para mim, que inclusive é um diretor que eu conheço ele da época que eu tocava lá, que é o Play, é um menino da casa já, né? E ali eu comecei a tocar. Naquele dia, quando finalizou o ensaio, o pessoal da bateria, que já me conheciam desde a época que eu tocava, todos vieram falar comigo, me acolheram de uma forma que eu não esperava. Eu fui embora para casa parecendo que eu estava, sabe, sonhando, né? Porque eu não imaginei que seria acolhido daquela forma. E ali foi a virada de chave, né? Para voltar. Aí peguei e comecei a seguir os ensaios. Era tudo novo para todo mundo, para mim, que era o primeiro ano eu tocando com a visão dessa forma, e para todos da bateria também, que aguardavam também o meu resultado. E eu falava para mim que eu teria que provar em dobro, né? Que eu sabia tocar. Então peguei, fui tocando, acompanhando os ensaios, bem assíduo mesmo nos ensaios, e deu certo. Durante os ensaios, quando a bateria ia parar, sempre tinha um amigo ao lado que dizia para mim, ó, vai parar. E depois que começaram bossas, essas coisas, tudo, aí eu já peguei as bossas, tudo, e também o samba, eu já peguei, aprendi o samba, e aí teve o resultado que nós tivemos no carnaval. Entendi. E você imaginava que seria possível voltar ao samba? Olha, eu imaginava que eu poderia voltar, mas eu não imaginava que seria tão bem acolhido da forma que eu fui, tá? Porque Entendi. o Igor, eu não conhecia ele pessoalmente. Conheci ele através do Instagram e eu fui até lá à escola, como eu falei anteriormente. E pelos meus amigos de bateria, tá? Que são os ritmistas. Eles proporcionaram a situação para mim bem confortável. Os diretores também de bateria, então proporcionaram um ambiente onde eu fiquei à vontade e me deram total respaldo para pegar e desenvolver o que eu já sabia. Certo, então foi mais uma adaptação no sentido de como você ia fazer para tocar, tocar sem enxergar, tudo bem, né? Dá na mesma, mas para ver os sinais, andar, ser conduzido, mais nesse sentido do que efetivamente a técnica, porque a técnica de tocar você já tinha. É isso? Sim, isso. A técnica eu já tinha, mas eu estava, como nós dizemos, enferrujado, porque o último ano que eu toquei foi em 2021 e voltei em 2025. Então, a técnica eu tinha, mas faltava a adaptação mesmo. Como que seria os sinais dos diretores, então, da forma que nós fazíamos. Quando o diretor sinalizava, o pessoal que estava do meu lado sempre tinha um que já era combinado, ele já passava a informação para mim e eu automaticamente já pegava e efetuava o que o diretor estava sinalizando. Entendi. E Luiz, conta pra gente, como é que você virou condutor? Acho que chama assim, né? Eu nunca vi uma situação dessa, então não sei se chama condutor, mas como é que você entrou nessa função? Sim, sim. Em conversa com o meu pai, quando ele teve essa vontade de voltar, né? E ele me contou que tinha tido uma conversa com o mestre Igor, foi lá presencialmente, conseguiu conversar com ele e de fato iria conseguir voltar. Esse acolhimento foi muito importante para ele, tanto do mestre quanto dos colegas dele lá, os amigos de bateria, né? Que já conheciam ele há muito tempo. E aí ele me contou que conseguiria voltar, tudo. E eu falei para ele que eu mesmo me propus, né? Falei, ó, provavelmente você vai precisar de alguém nos ensaios. Eu não consigo estar em todos os ensaios com ele, mas tem uns amigos dele, colegas que
conseguem ajudar e dar um suporte maravilhoso de direção de bateria também para ele. E aí eu já me propus logo de início, né? Eu falei, ó, você vai precisar de alguém principalmente nos ensaios técnicos e no desfile. Você pode contar comigo com certeza. E aí você, como uma pessoa que já conhecia e já tocava, sabia melhor como conduzir. Isso, eu tenho uma maior facilidade, né? Porque eu desfilei muitos anos, né, na bateria e a gente toca o mesmo instrumento, então eu consigo ajudar ele em questão de levada. Obviamente, ele escuta, consegue manter o ritmo, a sustentação muito bem. Só que aí, no caso, é muito importante a sinalização. Ele foi aprendendo isso nos ensaios, então a gente tinha os códigos, né? A gente chama de bossa. Aí, quando os diretores faziam sinais, a gente transformava ele em números, né? Seria a bossa um, bossa 2 e bossa 3, para facilitar e ser mais fácil dele decorar e eu também. Aí você gritava para ele, tipo, um, Isso. dois. A gente tem até uma imagem ali, um vídeo, né, na avenida, no desfile desse de 2026 pela Independente, que dá para ver que eu estou sinalizando para ele antes da bossa, né? Eu vou conduzindo ele por trás, né? No caso, no desfile, e aí eu informo para ele a numeração da bossa que nós iríamos fazer, para ele, e ele já sabia, como ele foi treinando, ensaios, tudo, ele já sabia, eu falava no ouvido dele e sempre ia conduzindo ele por trás mesmo, falando anda, para, e contando para ele como que estava o desfile, né, ia descrevendo como que estava a arquibancada, o sambódromo, como que a escola estava, também eu ia falando tudo isso no ouvido dele durante o desfile. Nossa, você fazia mais do que eu imaginava. Então você avisava, anda, para, vira, gira, contava do Isso. ambiente e ainda passava as bossas, avisava. Isso. No caso, durante a avenida, o julgamento ali começa a partir do momento que a gente passa a faixa amarela, né? A gente tem a primeira concentração da bateria, e aí quando a gente vai sair, eu já comuniquei ele, falou, a gente vai andar e vamos virar para a sua direita, para o seu braço direito, que seria de frente para a avenida, né? E Uhum. aí a gente entrou do lado esquerdo da avenida, ali aí no lado da Monumental, que seria do lado esquerdo, e aí eu fui contando para ele se estava cheio, como que estava, as bossas, eu ia ajudando ele a andar, a parar também, ia falando para ele como que estava sendo toda essa experiência, né? Para poder deixar mais especial para ele. E tem uma hora que entra no recuo, não tem? Isso, tem um momento que a gente entra no recuo, e aí no recuo a gente treinou nos ensaios técnicos, né? A gente tem justamente para isso, mas aí eu ia conduzindo ele segurando pelos ombros ali na parte do recuo, e eu ia puxar, o lado que eu puxasse mais ele é o lado que ele tinha que vir, no caso é o lado esquerdo, porque a gente faz uma curva jogando o nosso corpo para o lado direito, mas a gente abre para o lado esquerdo, entendeu? Para a bateria toda conseguir adentrar no recuo. E aí a gente conseguiu com sucesso entrar tranquilamente, deu tudo certo ali, que é uma parte bem difícil, porque a bateria fecha os corredores para conseguir entrar bonitinho ali no recuo, né? Interessante. Bom, o pessoal de casa não sabe, mas eu toquei por muito tempo instrumentos de bateria. Eu tocava na bateria da faculdade, cheguei a fazer escolinha em escola de samba, e eu tinha e eu não enxergo, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande com contar o tempo para mudar, por exemplo, para entrar a bossa. Então, para fazer a finalização, você contava o tempo para ele parar junto com todo mundo? Porque principalmente porque assim, pessoal de casa, tem duas paradas, né? Tem uma parada que você faz um barulho e para, e tem outra que é uma parada seca. Você contava o tempo para ele parar? Isso, no caso, na escola de samba, a gente, na nossa bateria, a gente usa muito a virada de 2 e virada de 3. A virada de 2 é uma virada que a bateria toda faz. Ela Uhum. vira, aí dá aquele tempinho assim e você volta, né? A gente Uhum. vai contando no tempo. Tem a virada de 3, que as caixas viram, alguns outros instrumentos viram, mas, por exemplo, o repique, é, ele continua nessa virada, ele faz um outro som diferente. Aí eu ia sempre contando, ó, vai virar de 2. Aí eu contava, quando ia 1, 2, 3, virou. A virada de 3 também, ele sabia ir nas bossas. Tinha bossas que a gente fazia, que era o apagão. E aí eu falava para ele, ó, vai apagar agora, vai apagar a bateria. Ele já sabia, no momento certo, ele já treinou bastante para isso e ele conseguiu desenvolver muito bem. Arrasou, Alexandre, porque eu era a mestre de na parada seca, todo mundo parar e eu pá, bater com a baqueta.
Ai, ai, gente, muito bom. Entendi. Muito legal como é possível fazer a adaptação. Acho que isso para o pessoal que está assistindo mostra que a gente pode fazer o que a gente fazia, só que com adaptações que vão precisar ser pensadas. E se o ambiente for acolhedor, as pessoas forem acessíveis, a gente vai encontrar novas formas. O Alexandre já tocava, continuou tocando, só que ele precisou de todo um outro formato para que isso fosse possível. Acho que essa é a graça da história, a beleza da história que vocês estão contando. E deve ser muito emocionante, né? Como vocês se sentiram desfilando em dupla? No caso, eu fiquei muito feliz por estar retornando, né? Fazendo o que eu considero aquilo ali uma terapia. Então, a terapia, eu sei que existe muito trabalho por trás do carnaval, mas para quem gosta mesmo, ali é uma terapia. E eu fiquei muito feliz, e ainda mais estando ao lado do meu filho, realizando ali um sonho, o retorno, e ele estava ao meu lado, e dando tudo certo, conforme nós havíamos conversado. Então, só tenho mesmo que agradecer. E você, Luiz, o que você achou? Foi muito importante, muito emocionante para mim, poder conduzir o meu pai e poder estar retribuindo um pouquinho de tudo aquilo que ele fez para mim a vida toda, né? É muito importante, então eu sempre falei para ele que eu nunca sairia do lado dele, nunca deixaria de acompanhar ele no que precisasse. Foi muito importante todo esse acolhimento que ele teve também na escola, com os colegas. Teve um momento que eu me emocionei durante o desfile também, relembrando tudo que a gente já viveu e poder estar do lado dele nesse momento tão importante que eu sei que é para a vida dele, poder estar retornando ao carnaval. É sensacional, gente. Parabéns. Eu acho que demonstra muito para a população, principalmente para quem tem baixa visão, que é possível. E fico aqui imaginando que a gente tem que incentivar o pessoal da nossa comunidade a fazer esse tipo de participação social, né? De acesso à cultura, porque muitas vezes a gente pensa nas adaptações para pessoa com deficiência visual muito voltadas ao que é, vamos dizer, obrigatório, né? Então, a educação e o trabalho. Mas as pessoas não são só educação e trabalho, né? Elas querem cultura, elas querem lazer, elas podem ter hobbies, outras coisas para se distrair. E o quanto que o samba não pode ocupar esse espaço na vida das pessoas. É isso mesmo. Como ocupou na sua, né, Alexandre? Sim, com certeza. É sensacional. Bom, visto tudo isso, eu acho que a gente tem que ter uma ala Bengala Verde Brasil na Independente ou em alguma escola aí que esteja assistindo e queira nos ajudar. Eu acho que seria muito legal a gente juntar pessoas com baixa visão para desfilar, não precisa ser tocando, mas desfilando mesmo e sentindo esse poder que o samba tem, é muito maravilhoso. Eu acho que é uma expressão cultural única e é quase uma catarse, né? É muito, muito bom. Alexandre, você tem vontade de deixar alguma mensagem para o pessoal de casa, para pessoas com baixa visão, talvez que ainda não estejam aceitando a condição, ou talvez uma pessoa com baixa visão que também tocava como você e não tem coragem de voltar para o samba? O que que você gostaria de dizer, assim? Gostaria de dizer que toda situação é difícil para poder pegar e se reabilitar. Não é fácil, principalmente a cabeça fica bem bagunçada, mas para não desistirem, porque sempre existe luz no fim do túnel e para que a dor seja maior do que a fé de cada um. Sensacional. E você, Luiz, o que que você, vivendo essa experiência, gostaria de deixar aí de mensagem para o pessoal? Eu acho que é muito importante a gente sentar e conversar. No caso do meu pai, ele não era deficiente visual, ele se tornou um deficiente visual. Não foi fácil, mas é muito importante a gente acolher a pessoa, entender e poder estar fazendo o máximo para a gente estar facilitando a vida dessa, no caso desse deficiente visual, desse familiar, desse amigo, desse colega, ou até as pessoas que a gente não conhece também, quando a gente vê na rua. É, a gente poder dar um suporte. Tem uma história muito legal que uma vez meu pai me contou que ele estava trabalhando, né, na rua com transporte de carga e ele parou o carro dele para poder ajudar um deficiente visual
isso ainda ele enxergava, tudo normal, conseguia seguir a vida enxergando. Hoje ele enxerga de uma forma diferente, mas ali eu tenho certeza que ele foi muito importante para alguém que ele nem conhecia. E aqui, da minha parte, é muito importante sempre estar ajudando ele, como ele já me falou que eu sou os olhos dele, então eu tento descrever o mundo para ele sempre da forma melhor possível, que eu vejo que ele sempre me ensinou a ver que é sempre sorrindo, sempre sendo feliz, se alegrando, e tá facilitando sempre a vida dele e de quem precisar também. Show de bola. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Tenho certeza que os bengaleiros verdes e simpatizantes que estão assistindo vão gostar muito de saber que é possível sim fazer música tendo deficiência visual. O samba é uma experiência muito positiva, muito gostosa. Para quem nunca participou, participem. Eu tô brincando aqui que a gente tem que ter uma ala, mas eu acho que dá para juntar a Dalvinha da comunidade tá aqui hoje, dá para juntar um pessoal e a gente tentar fazer esse pessoal desfilar. Eu acho que é uma experiência que não só mostra para a pessoa com deficiência visual que ela pode participar, que ela pode ser incluída, mas também mostra para a sociedade, né? O samba é um ambiente diverso, que é para todos, e a gente precisa preencher esse espaço. Eu agradeço muito a história de vocês, eu achei sensacional. Eu descobri porque o meu esposo tocou muitos anos em escola de samba, viu no Instagram do Luiz Felipe que isso tinha acontecido e falou: Meu Deus, você tem que entrevistá-los, tem que acontecer, muito, muito demais. Realmente é muito bacana. Eu fico assim muito feliz de ver que as pessoas podem criar novas formas, formas muito criativas de viver a vida. Que vocês continuem desfilando muito, que vocês continuem trazendo inclusão para o mundo, que vocês continuem, como o Luiz disse, né, sempre sorrindo, que você continue aí descrevendo o mundo para não só para o seu pai, mas talvez para outras pessoas com deficiência visual que apareçam no seu convívio. E é isso, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. E viva o samba! Um abração! Viva, obrigado. Obrigado, um abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contando a história do meu pai. Imagina!